Senhoras e senhores, público que nos acompanha de casa, daremos início à segunda parte desse segundo dia do primeiro seminário sobre inteligência artificial, impactos nos poderes judiciário, executivo e legislativo. Registro novamente que esse evento é transmitido ao vivo pela JF TV, canal 35.1. Nesse momento eu convido nossos convidados, palestrantes, todo o público, para que possam retomar os seus lugares aqui na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, alguns aqui no arco do plenário, outros no público, para que possamos dar sequência à segunda parte do nosso segundo dia de seminário sobre inteligência artificial. Atenção, nossos convidados, palestrantes. Nesse momento, peço que todos retornem aos seus lugares aqui no plenário da Câmara Municipal para que possamos dar sequência a essa segunda parte do nosso seminário sobre inteligência artificial. Lembrando que nesse segundo painel do dia nós vamos abordar o tema Gestão Pública, Tecnologia e Inteligência Artificial, Visão Estratégica. O palestrante deste painel é um empresário especializado nas áreas de gestão empresarial e finanças, tendo concluído recentemente o curso do MIT, Inteligência Artificial e as implicações nas estratégias dos negócios. Ele é também mentor de startups do programa Inovativa Brasil do Governo Federal e é membro do Conselho Estratégico Consultivo de Mídias e Grandes Empresas. Com aplausos do público, eu convido nesse momento o nosso palestrante, o senhor Marcelo Castanha. Convido também o segundo palestrante deste painel, ele que já está aqui, o atual diretor da Subseção Judiciária de Juiz de Fora e também o atual presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Juiz de Fora. Ele ainda compõe como membro titular a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 6ª Regional e a Turma Nacional de Jurisprudência do Conselho da Justiça Federal. Com uma salva de palmas, também vamos reverenciar e receber o excelentíssimo juiz federal, doutor Leonardo Augusto de Almeida Aguiar. Registro também o moderador deste painel, que já está na mesa, o juiz diretor do Foro de Juiz de Fora, o excelentíssimo doutor Paulo Tristão. E agora, oficialmente dando início a essa segunda parte do nosso seminário, passo a palavra ao senhor Marcelo Castanha, ele que é o nosso palestrante, pesquisador de inteligência artificial e mentor de startups. É com você, Marcelo. Alô? Bem, você controla o meu tempo, então. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar alguma coisa tangível sobre a inteligência artificial e como ela vai impactar a nossa vida e como ela pode transformar a sociedade e, principalmente, o que a gente pode fazer de bom com isso, né? Eu sou um otimista por natureza, tá? Então, porque a história da humanidade me fez assim. Eu lembro quando eu tinha 18 anos e eu via as matérias no jornal e a partir desse momento, quando eu comecei a ter consciência de como o mundo funcionava, eu comecei a reparar essas notícias, como já foi dito, que eram sempre apocalípticas, né? Assim, ou muito disruptivas, que em 2000 não existiriam mais carros a combustão, todos estariam voando, ninguém, como já foi dito, ninguém... Hoje tem pesquisas, você vê alguma coisa em pesquisa, um carro voando. Assim, tem outros métodos de combustão, mas de longe não é ainda dominante no mundo. Então, as coisas não acontecem como as pessoas ou os futurologistas pregam, tá? Não sei qual é o interesse, não sei se isso é feito com um interesse específico, né, de tentar
comover a sociedade de alguma forma, mas não acontece. Tá? Então, para mim, também não vai acontecer nenhuma catástrofe com relação à inteligência artificial. Também não vai acontecer. Mas tem um momento, para mim, incrível para a sociedade. Tá? Incrível. Vocês estão vendo aqui um monte de gente que estudou bastante, se colocando no nível que está começando de novo o conhecimento. Tá? Então, o que acontece nesses momentos na sociedade é que você tem pessoas que estudaram muito, eu fiz engenharia elétrica, outro fez engenharia civil, mas se eu não começar a estudar exatamente igual uma pessoa que pode não ter feito faculdade nenhuma, eu tenho que começar a estudar inteligência artificial do zero, igual ele pode começar a estudar. Então, esse momento que dá susto em muita gente, traz para mim uma esperança muito grande para todo mundo também. Porque se eu não me esforçar bastante para começar a estudar e continuar estudando, a pessoa que está ali do lado, que não fez faculdade, ou que acha que não tem essa possibilidade, mas começar a estudar, vai me passar e vai ter mais valor que eu. Ponto. É assim. Então, surge também na sociedade um novo momento de muita esperança para quem achava que não tem caminho. Tá? Porque eu perdi o timing da sociedade, eu perdi o timing de estudar. Como é que eu vou entrar num mercado de trabalho que seja na advocacia ou em qualquer outra área, sendo que eu tenho profissionais que estão aí há 30 anos, com uma super carreira, eu não vou poder competir, eu não vou conseguir competir com eles. Então, sim, você pode competir se você não quiser competir numa área que existe há 150 anos, em que essa pessoa já está estudando há 30 anos, já tem muita experiência. Mas se você entrar numa área nova e que ele também não tenha conhecimento, olha só que mudança de paradigma. É muito provável que este profissional que tem um escritório, que tem uma empresa, vai querer te pegar para trabalhar com ele. Porque você adiciona ali um valor que está difícil para ele também. Tá? Então, tem uma perspectiva diferente com essa abordagem, que ela traz, quando é uma super nova tecnologia, mas ela traz um novo momento para a sociedade que tem grandes oportunidades. E é uma oportunidade muito igualitária. Ninguém sabe. Ponto. Ninguém sabe. Então, a oportunidade é igual para todo mundo. E aí tem algumas coisas que vale a pena, e parabéns pela iniciativa da Câmara com isso. A gente estava conversando ontem sobre esse movimento que está acontecendo, de tornar isso público e desmistificar um pouco. Tá? Que é o que eu vou tentar fazer com vocês isso hoje, que é o que a Câmara está fazendo, tornar público a inteligência artificial, tornar público as oportunidades que ela está trazendo para todos os níveis, os riscos que ela traz para todos os níveis, riscos profissionais, se eu ficar parado, mas isso não é uma questão da inteligência artificial. Qualquer profissão, se você ficar parado e não estudar mais, você vai perdendo o seu valor, perdendo o valor da qualidade do que você se propõe a entregar. Isso é natural. Não é uma questão da inteligência artificial, e aí vem aquela história, né? Não vamos culpar o martelo pela dor no dedo. Tá? É a pessoa que deu uma martelada, né? Então, um erro fala assim, a inteligência artificial é culpada de alguma coisa. Não. Entendeu? Como o ser humano vai aplicar a inteligência artificial, e aí depende da gente, depende provavelmente de um trabalho muito legal e cuidadoso de regulação, porque na tentativa de produzir alguma coisa de regulação que evite danos, a gente pode evitar o crescimento também, pode evitar o desenvolvimento, o que é péssimo para a sociedade, péssimo para o país, logo péssimo para todo mundo que vive no país. Por quê? Porque se os outros não fizerem a mesma coisa e continuarem desenvolvendo, a gente, como país, perde a competitividade, perde o interesse, perde tudo, imagina. Ao invés de a gente começar a crescer como sociedade, em oportunidades, vai cair como sociedade em oportunidades. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar olhar nos momentos que a gente vai discutir regulação, discutir bastante, discutir tecnicamente, discutir qual é o real problema por trás do que a gente está tentando regular. Tá? O problema provavelmente não é a tecnologia. Tá?
Então, vamos tentar. Por exemplo, a gente estava discutindo sobre uma situação que é polêmica, fake news, né? Fake news é polêmico, tá? Ninguém quer isso. Eu acho que ninguém quer isso numa sociedade. Ninguém quer uma sociedade em que ela vai ser suportada por mentiras ou ela vai ser manipulada por mentiras. Ninguém quer isso na sociedade. Mas hoje a legislação brasileira já tem ferramentas para punir danos, beleza? Danos, inclusive, causados por mentiras. Tá? Então, qual é o grande problema? O grande problema é identificar o criminoso, né? Então, por exemplo, já tem hoje tecnologias que você permite, a partir de um post qualquer, registrar aquele... É uma criptografia que é gerada do post, que garante que aquele conjunto de palavras gera aquele hash que é único no mundo e guarda aquele código na blockchain, que é imutável. Tá? Significa que ninguém consegue voltar e alterar. Então, imaginem que todos os posts que são feitos teriam simplesmente esse registro na blockchain. Fazer só isso. Tá? Só para garantir que é o seguinte, falou assim, olha só, sociedade, se alguém cometer um crime, eu vou pegar. Só. Porque a fake news, ou a mentira, ou qualquer coisa, ela acontece porque é o sentimento de impunidade. A pessoa não vai ser pega, está na internet. Beleza. E se mudar isso e falar assim, tudo bem, você pode falar, você tem o direito, você tem liberdade, você pode falar o que você quiser, você é livre para fazer isso. Mas se você cometer um crime, você vai ser pego. Natural, né? Eu falei, parece tão básico o negócio, mas às vezes a gente está tentando falar assim, não, eu vou evitar de postar. Evitar de emitir sua opinião. Não tem muito sentido na minha cabeça, acho que a gente está focando o alvo errado. E já tem hoje tecnologias para fazer isso, por exemplo. Então, esse é um tipo de cuidado, e vamos entrar especificamente na inteligência artificial, porque eu queria desmistificar um pouco. Primeiro que ela já existe há muito tempo. Tá? A inteligência artificial já existe há bastante tempo. A modelagem matemática, como já foi dito, já existe há muito tempo. A gente tem as camadas. Eu vou primeiro falar, a primeira camada é a camada científica, tá bom? Então, a camada científica já conhece inteligência artificial, já conhece modelagem matemática há muito tempo, já está aplicando há muito tempo, mas a sociedade não deu atenção porque não impactou a sociedade, de jeito nenhum. Mas olha que coisinha interessante. Aí, de repente, a sociedade começou a virar digital e o volume de dados digitais começou a crescer assustadoramente. Então, algoritmos já existiam, mas o volume de dados começou a crescer assustadoramente. Aí, como foi dito, a capacidade computacional, porque o computador antes não dava conta de processar isso tudo, né? De fazer uma análise de uma modelagem matemática com um volume de dados gigantes, não dava conta. Mas a capacidade computacional cresceu muito, a força dos computadores cresceu muito. Chegou um momento que, opa, agora eu consigo pegar um volume de dados gigante com algoritmos que eu já sei e consigo começar a produzir um resultado. Mas o que é esse resultado? É assim, na arquitetura de conhecimento, existe uma arquitetura de conhecimento, que é assim, se eu tenho o primeiro nível da arquitetura de conhecimento, eu tenho dados, tá bom? Um dado é qualquer pedaço de registro de uma ocorrência. Uma data, um nome, uma informação de um sensor, eu tenho um dado. No nível de dados, não tem como ter privacidade, tá? Porque se eu falo simplesmente uma data, 12/3/88, ela não representa nada. Nada. Eu não sei nem a que ela se refere, não representa nada. Quando eu organizo um conjunto de dados juntos, eu tenho informação. A ficha de uma pessoa, eu peguei a data, peguei o nome, peguei o CPF, peguei o endereço. Aí eu estou no nível de informação. Aí eu já posso ter uma questão de privacidade, beleza? Para olhar. Quando eu mudo para o próximo nível, que eu compreendo o que aquela informação representa, quais são os riscos, impactos, probabilidade, como aquela informação é modificada ao longo do tempo, o que essa modificação da informação ao longo do tempo causa, esse é o nível chamado conhecimento. Isso é conhecimento. É quando você sabe como um determinado conjunto de informações ocorre ao longo do tempo. Então, você tem ali conhecimento tácito e explícito, mas você tem no final conhecimento. Até este nível é passado, tá? São as coisas que ocorreram, o dado que ocorreu, a informação que ocorreu, o conhecimento conforme ele ocorreu, até aqui é passado. O próximo nível,
que é a inteligência. Qual a definição de inteligência? E aí é controverso, tem 300 mil definições de inteligência. Uma que me convence e me atrai é: inteligência é a nossa capacidade de continuar compreendendo a evolução dessas informações e continuar acumulando conhecimento. Então, a sua capacidade de continuar acumulando conhecimento é inteligência. Você é inteligente, você é capaz de continuar acumulando conhecimento. Tá bom? Mas tem um próximo nível disso, que é sabedoria. Que é o seguinte: tem gente que é muito inteligente, mas não é capaz de tomar boas decisões, não é? Não basta ser inteligente, você tem que tomar boas decisões. Então, a habilidade de tomar uma decisão é a sabedoria. Tá? A habilidade de tomar uma decisão baseada no conhecimento que você tem. Tá? Isso é a sabedoria. A inteligência artificial está nesse nível. Tá? Nesse nível. De analisar os dados do passado, aprender com esses dados do passado para sugerir, recomendar, predizer uma determinada decisão. Olha só o nome que no passado não era chique e agora é chique. Antigamente isso chamava estatística do dado e probabilidade. Opa! Mas esse termo eu já ouvi faz tempo. Pois é, isso é inteligência artificial. Acabou. Entendeu? Então, inteligência artificial é uma questão de estudo estatístico e de probabilidade. Tudo que vocês veem, o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, olha que coisinha engraçada, né? No início, a gente desenvolveu, quem dera fosse eu, desenvolveram, né, as linguagens de programação, que era a capacidade do humano registrar a linguagem da máquina, né? É o humano ser capaz de falar com a máquina. Opa! Agora nós chegamos ao ponto em que a máquina é capaz de falar com o humano. Né? Quando a gente teve a linguagem de programação, a gente dominou a máquina, né? Só para brincar com você que não vai dominar nada. Mas assim, o humano dominou a máquina compreendendo a linguagem da máquina. Vamos lá, agora a máquina compreende a linguagem do humano, só que é mentira. Não existe ainda semântica, compreensão em tudo que vocês veem acontecendo no ChatGPT. Tá? Ele não tem essa consciência. A questão toda que foi o grande insight dali, que fala assim, nossa, eu já trabalhei em modelagem matemática tentando implementar semântica em computador, tá bom? Nossa, é impossível. Tentar fazer com que ele compreenda todas as regras gramaticais e a semântica dos textos, né, é uma coisa absurda. Só que eles descobriram que, se eu treino um modelo de probabilidade, Natural Language Models, os modelos de linguagem natural, essa foi quando eles criaram um modelo de algoritmo chamado Transformers, que era baseado na sequência das palavras, e eles colocaram, então, o que a OpenAI fez, começou a alimentar esses modelos com muitos textos, tá? Muitos textos, muito texto. Falando o seguinte, né? Falou assim, tente identificar a probabilidade da próxima palavra ocorrer. Qual é a probabilidade? Baseado num determinado tema, em tudo que você estudou sobre esse tema, qual seria a probabilidade da próxima palavra ser aquela? Porque antes, quando tentavam fazer por semântica ou por gramática, viravam textos robóticos no final. Você falava assim, não é humano, isso aqui é um computador, ninguém fala assim. Na verdade, ninguém fala daquele jeito. Então, quando aconteceu essa questão de estudo estatístico da sequência de palavras, eles começaram a perceber, e esse virou um volume tão, tão, tão grande, por isso o OpenAI gasta bilhões para treinar os modelos, tá? Eles descobriram que chega um momento em que você pergunta um determinado tema, baseado nesse conhecimento, ele começa a escrever, por isso que ele vai colocando palavra a palavra, que ele não é uma animação para ficar legal. A cada palavra que ele coloca, ele olha de novo a estatística daquela frase e pergunta para ele mesmo, fala assim, e agora qual é a probabilidade de ser a próxima palavra? E vai colocando a probabilidade da próxima. E eles descobriram, quando isso acontece com probabilidade, o texto tem sentido. Olha, fala assim, fazendo isso por probabilidades, acaba que o texto tem sentido. Nossa, parece que reinventaram a semântica. A semântica é a probabilidade das palavras ocorrerem numa determinada sequência.
Tá? Então, só que aí vem então todas as questões sobre isso. Tá? Inteligência artificial generativa não é a única modelagem de inteligência artificial. Tem vários tipos de inteligência artificial, várias formas. O que você quer fazer com ela? Depende primeiro de uma questão de um estudo estratégico. Você tem que entender pelo assim, se é no poder público, o que eu espero disso no final? Tá bom? Porque eu falo, brincar de inteligência artificial é fácil e rápido, tá? Fácil e rápido. Você quer montar um chatzinho para um departamento e falar bom, tá? E ele começar a responder coisas reais sobre os seus dados. Isso dá para fazer em um dia. Um dia. Montar um chat, por quê? Porque eu pego como base um dos modelos existentes, seja o do Facebook, seja o da OpenAI, do ChatGPT. Então, eu uso ele. Eu vou pegar alguém que já tem essas estatísticas e sabe falar, beleza? Aí eu vou pegar isso aqui e vou fazer um ajuste fino, que chama. Eu pego os meus documentos, o meu conhecimento, e peço para ele acrescentar esse conhecimento na base dele. Tentar fazer isso do zero é insano, não façam isso. Quando eu falo assim, olha, vamos montar um NLM inteiro do zero e construir, vai ser melhor que o ChatGPT, porque a gente vai fazer com o Poder Judiciário. Esquece isso. Porque eles gastaram 10 bilhões de dólares para treinar esse modelo, para conseguir fazer ele falar daquele jeito. Você vai querer fazer isso com quanto? Não sei se o seu orçamento tá bom assim, entendeu? Mas eu acho que não deve estar tão sobrando. Então, a forma de fazer é você pegar um dos modelos, fazer o ajuste fino do modelo e pronto, ele vai de verdade funcionar e você vai ficar chocado. E dá para fazer em um dia. E eu estou sendo pessimista, tá? Estou colocando a gordurinha lá do desenvolvedor, que eles, né, para tentar... Eu falo que a gordurinha é a maior mentira do desenvolvedor. O desenvolvedor tenta fazer alguma coisa e fala que ele está colocando a gordurinha, só que ele esquece de uma coisa. Desculpa a palavra, que merdas acontecem. Entendeu? E a gordurinha que ele pensa que era uma gordurinha, ele só, na verdade, não contou com um monte de variáveis, e o problema é que o prazo dele, inclusive a gordurinha, vai dar errado ainda. Assim, entendeu? Então, mas tudo bem. Dá para fazer extremamente rápido. É extremamente rápido colocar isso para funcionar. Então, a primeira questão, só que isso traz valor? Não sei. Se a gente não parar para fazer uma reflexão estratégica sobre isso, né, o que eu espero obter disso no final? Como isso melhora o propósito, o nosso propósito, independente de onde você estiver. Pode ser na procuradoria, no tribunal, em qualquer lugar. Se eu não souber o que eu espero obter com isso no final, vem uma questão do seguinte: se você não define antes qual é a sua expectativa, a sua possibilidade de ter uma frustração com o resultado é muito grande. Você não sabe o que esperar. Como que você sabe se vai ficar feliz com o resultado ou não, se você não sabe o que esperar? Então, a gente tem que primeiro parar e fazer essa reflexão estratégica sobre o propósito, qual é o alvo, onde eu pretendo chegar. Aí eu vejo se eu tenho os recursos. Aí eu preciso estudar os modelos pré-existentes para saber qual é o modelo adequado para mim. Eles não são iguais, tá? Alguns podem ter algum tipo de viés, outros não. Então, você tem que compreender, né, isso. Sabe por quê? A inteligência artificial é uma criança. O que você ensina é o que ela aprende. A que foi ensinada de um jeito, está reagindo de um jeito. A que vai ser ensinada de outro jeito, vai ter um outro resultado. Então, esses são os cuidados básicos. Não é sair correndo para implementar uma inteligência artificial. Sabendo desses cuidados, né? Eu gosto assim, os consultores vão ser substituídos, né? Eu vou ter que inventar um outro nome, eu não sei, porque eu sou o primeiro da lista lá, né? Na substituição. Eu vou inventar um nome mais bonito, você um advisor, né? Não é um consultor mais. Eu vou inventar uma palavra que não está lá na lista, entendeu? Mas é esse cuidado que está. Assim, então, defina primeiro qual é a sua expectativa, defina em que prazo você espera, que o prazo é importante. Você espera aquele resultado para curto prazo, defina o que é curto prazo. Médio prazo, defina o que é médio prazo. Longo prazo. Porque aí você não vai se frustrar, você sabendo que, olha, nós vamos trabalhar com isso durante um ano, daqui a um ano eu espero ver isso. Todo mundo da equipe de gestão, da equipe estratégica, da equipe técnica concorda com isso? Está definido, essa é a expectativa. Então, não tem... Isso é importante tanto para você não ter uma expectativa frustrada antes, mas como para você definir a sábia Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá? Então, se você não define antes o que você esperava
Como é que você vai saber se você chegou ou se você não chegou? Né? Eu vou falar assim, vocês estão há 5 anos implementando inteligência artificial, e aí, chegou lá? Se você não definiu isso no início, você nunca vai saber se você chegou. Isso vale para tudo. Para tudo. Um dos grandes erros em projetos de software, de empresas de software, eles criam alguma coisa que é espetacular, chega e fala assim, eu vou lançar e vou para o mercado, e não define isso antes, e aí ele espera na cabeça dele que ele vai ter 1000 pessoas de usuários até o final do ano. Chega no final do ano, ele só tem 100. Mas ele inventa uma boa desculpa por que não aconteceu daquele jeito, e ele vai, não, mas foi porque eu não fiz tal coisa. E continua mexendo com aquilo. E aí ele também não define um novo alvo, e também não chega lá, mas ele dá uma boa explicação de novo e continua, até o momento que ele morre. Isso acontece, eu estou na Inovativa, fazendo mentoria para startups. Isso acontece com 70% delas. Mas se você faz o seguinte, cria o seu projeto, para qual mercado? Isso vale na área pública, privada, qualquer um. Tá bom, define qual o seu alvo, daqui 6 meses. O que você espera ter como resultado? Eu espero ter, que seja, se eu vou vender, eu espero ter 1000 clientes. Tá bom. O que é sucesso para você e o que é fracasso? E o que você pode ainda fazer algum ajuste? Olha, sei lá, meu alvo é 1000, porque eu vi que é viável e eu espero ficar entre mais ou menos 20%. Mais ou menos 20% para mim é sucesso. Se eu tiver entre 60% e 80%, eu tenho a possibilidade de continuar se eu souber as razões pelo qual falhou. Abaixo de 50% eu falhei e para com isso, não vou fazer mais. Você precisa definir isso, porque você chega lá na hora e fala assim, eu pensava em 1000, deu 100. Você falhou gravemente nisso. Entendeu? Mas assim, mas eu tenho uma outra ideia, fala assim, puto, como você errou tão feio? Aí você tem outras formas que você vai tentar identificar se vale a pena você continuar, mas no real, você já falhou. Então, as pessoas cometem esse erro e cometem em todos os lugares. Hoje existem treinamentos gratuitos na internet, eu diria que para você sair do zero e virar um super especialista mundial em inteligência artificial, gratuitos. Então, eles estão disponíveis para todo mundo, para a sociedade inteira. E eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer algum tipo de movimento para dar oportunidades. Existem cabeças muito inteligentes em todas as áreas, em todos os níveis sociais. Então, assim, conseguir trazer uma oportunidade para uma pessoa que está lá numa região que acha que não tem nenhuma oportunidade, mas tem, vai depender simplesmente de mostrar qual é essa oportunidade para essa pessoa e dar condições para que ela comece a acessar aquilo, e a partir daí vai depender só do esforço dela. Só do esforço dela. E transformar essas vidas, nós estamos vivendo com a inteligência artificial esse novo momento. Nós podemos transformar essas vidas todas. Por quê? Porque está todo mundo resetado. Entendeu? Está todo mundo resetado. Vai ter uma deficiência, já está tendo uma deficiência estrondosa de capacitação. Estrondosa. Então, baseado nisso, se você começa do básico lá, fala assim, eu não quero ser um engenheiro de inteligência artificial. Show de bola. Se você se imagina assim, como já foi mostrado, você treina, você vai ficar muito bom em edição de vídeo digital baseado em inteligência artificial. Treina uma ferramenta lá, aprende a usar bem. Te garanto que você vai ter emprego. Treina outra ferramenta. E olha uma vaga que não existia nas empresas, que eu já vejo ela ocorrendo, né, nas empresas espertas, todos eles já têm a vaga, que é um especialista em ferramentas de inteligência artificial para aumentar a produtividade. É um cara que fica... Qual que é o seu papel? Eu fico o dia inteiro estudando ferramentas de inteligência artificial, que podem ser úteis para esse órgão, ou para essa empresa, para treinar os outros, um advogado, um juiz, promotor, para treinar os outros a usar essa ferramenta para melhorar a produtividade dele. Esse é o meu papel. Na empresa, eu treino ferramentas lá para ajudar o designer. Eu treino ferramentas... O meu papel é só fazer isso. É um responsável por ferramentas de inteligência artificial para melhorar a produtividade. Essa vaga não existia. Só que é o seguinte, todas as empresas vão querer. E é provável que possa existir uma vaga dessa por cada departamento. Cadê esse pessoal todo? Não existe nem formação aí no mercado para isso. Entendeu? Então, todos estão vivendo desafios. As faculdades estão vivendo. Mas eu quero ir para a faculdade. As faculdades estão vivendo o mesmo desafio. Elas precisam
se remodelarem conteúdo para essa nova realidade, elas também não estão preparadas. Então, não é uma garantia, mas eu vou para uma faculdade federal, puta, beleza, mas não é uma garantia que lá você vai ter esse conhecimento também. Também não é garantia. Então, o que eu falo é um momento extraordinário, está todo mundo resetado. Quem pode ir para a faculdade também não é uma garantia de que vai ter, quem não pode ter acesso também. Então, esse é um grande momento. Por isso que eu falo assim, é um momento positivo. Nos próximos 10 anos, para mim, nós vamos ver uma super oportunidade. Uma super oportunidade para a sociedade. A oportunidade, por exemplo, mas e a ferramenta de inteligência artificial pode tirar meu emprego? Não pode. Mas eu acho que nos próximos 10 anos, na verdade, ela vai te ajudar a ser mais produtivo e ter mais qualidade de vida. Hoje é muito provável que todo mundo aqui faça alguns trabalhos que são maçantes. Desculpe você falar assim, puta, eu queria não fazer isso na minha vida. Então, imagina se você tem uma ferramenta que consiga fazer você cumprir as suas responsabilidades com 2 horas a menos e vai para casa, fica com seus filhos, vai brincar, vai fazer qualquer coisa, mas vai viver, né? O ser humano está aqui para viver, para ser feliz, não para workaholic, mas porque eu preciso, porque é meu chefe. Então, nos próximos anos, a inteligência artificial pode ser aplicada para o bem da sociedade mesmo. Para melhorar a felicidade, para trazer novas oportunidades, para trazer esperança. Depende, e nós vamos viver, né? E nós vamos ver, depende do esforço só de cada um, e depende muito de um esforço, para mim, e aí vem o esforço público, sincero, de fazer, vamos levar isso, vamos descobrir a forma de fazer com que todos tenham ciência disso. Ciência de que existe uma nova ponta, né, de esperança na inteligência artificial, que ela pode trazer novas oportunidades, que ela não é um bicho de 7 cabeças. Antigamente, ela já existia, chamava de probabilidade estatística. Entendeu? Mas agora chama inteligência artificial e é muito mais legal. E, né, vira muito mais complicado. As pessoas dessa área, às vezes sempre, gostam, né, porque se eu sou da área de inteligência artificial, eu sou mais inteligente que o normal. Entendeu? Esqueçam isso. Entendeu? Não é... Tem como todas as áreas têm. Tem as questões super complexas. O cara que está lá, e eu conheço um deles que eu falo que, às vezes, eu peço, quando eu vou fazer reunião com ele, eu peço para levar um tradutor, que é alguém que consegue compreender o que o cara está me falando para me explicar. Porque, naturalmente, eu não consigo compreender. Eu falo assim, eu fazia reunião com ele, direto, de estudar modelos, e ele me explicava a modelagem matemática. Eu falava, Caio, eu não entendi nada, cara, que você falou. Aí ele fala, mas a partir de onde? A partir do início. Não entendi nada mais, entendeu? Então, eu levava alguém para me explicar, falava assim, porque assim, são as pessoas que têm uma habilidade extraordinária, entendeu? Eles compreendem a modelagem matemática, então tem a parte óbvia, mas tudo tem, né? Tudo tem parte complicada, mas assim, tem tantas oportunidades tão mais simples que não são complicadas. Então, a primeira coisa é assim, inteligência artificial é para todos, não é uma coisa super complicada. Eu espero que ela fique disponível para todos, ela vai surgir e vão ter muitas possibilidades. Vocês vão ver notícias sobre as empresas com déficit de vagas na área de inteligência artificial, isso já está acontecendo. Ela vai poder ser aplicada para o bem e para o mal, por exemplo, né? O ChatGPT cria textos, beleza? Cria super legal, porque ele aprendeu a falar com a gente, ele estudou toda a sequência da probabilidade das palavras. Quando você está falando para ele ser mais criativo ou menos criativo, lá tem assim, você quer que eu seja mais criativo ou menos criativo? Você só está mudando a probabilidade, tá? Sim, você quer que a probabilidade das palavras seja... Quando eu peço mais criativo, eu estou reduzindo a taxa de certeza que ele tem na sequência das palavras, tá? Significa, pode aparecer coisa diferente aqui. Eu estou reduzindo, eu estou falando assim, não precisa ser tão bom, preciso, não. Pode ser mais criativo e pode viajar nas palavras. Palavra com 50% de probabilidade, pode colocar para mim no texto, não? Então, isso é ser mais criativo. Tá? E aí, você pega esse texto, está acontecendo muito na área de ensino. Né? Eu estava lá, eu moro nos Estados Unidos, estou começando a voltar agora para cá, e eu estava com o meu filho, de 15 anos, que está lá na high school, e eu falando sobre inteligência artificial, e eu mandei para o meu sogro, que é professor universitário aqui, e falei assim, Paulo, olha só a ferramenta que a OpenAI criou. A OpenAI é a empresa que criou o ChatGPT. Tá? E eles criaram uma ferramenta para detectar se o texto foi escrito com inteligência artificial. Porque é um problema, né, cara? Os alunos, por exemplo, estão pegando, o professor fala assim, faça uma dissertação sobre tal coisa. O aluno chega, cara, fala assim, até ri do professor, fala assim, chega em casa, fala assim, me deu uma dissertação sobre isso, sai o texto prontinho,
entrega o professor, isso está acontecendo no mundo inteiro. Aí a OpenAI criou uma ferramenta para detectar se o texto foi escrito por inteligência artificial. Aí sabe o que aconteceu? Eu falando com meu filho, eu falei assim, então toma cuidado. Aí ele vira para mim e fala assim, pai, eu falei assim, mas você sabe da nova ferramenta? Eu falei assim, qual ferramenta? Ah, eu vou me queimar, né? Eu falei, não vai se queimar, não, me fala. É que tem uma ferramenta nova de paraphrasing, que você pega o texto que a inteligência artificial criou, entrega esse texto para essa nova ferramenta, ela reescreve o texto que está escrito, e aí a inteligência artificial não detecta mais que foi inteligência artificial. Então, é uma briga de gato e rato, pessoal. A vida é assim. A vida é assim. Então, já tem essas ferramentas todas. Tá? Então, quando me falar assim, mas não vai dar, então, para detectar, eu acho muito provável que vocês não vão conseguir detectar se foi inteligência artificial que fez ou não. Aí vem uma regulação que eu acho que seria super saudável, que é a transparência com o ser humano. Para mim, todo mundo devia ser obrigado a falar que foi inteligência artificial, que aquilo ali não é um ser humano, é inteligência artificial. É fé. Não estou falando que vai ser ruim, mas enfim, eu tenho o direito de saber que não foi um humano que desenhou, que não foi um humano que escreveu, que não é um humano que está falando. Ponto. Só. Não vou proibir. Pode. E outra, até a questão desses, por exemplo, canais que são canais de inteligência artificial, é justo. Imagine uma inteligência artificial procurando coisas para mim que tem sentido para mim e me falando da forma que eu gosto de ver, que é assistir um vídeo, ao invés de eu ter que ler, por exemplo. As pessoas são auditivas, visuais, sinestésicas, são diferentes. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ouvir, tem gente que gosta mais de assistir, tem gente que aprende por canais diferentes. Então, não é que não vale nada. Vale. Vale. Se eu tiver um canal só de notícia de inteligência artificial ou de temas que me interessam, que tem consistência, que não é uma mentira, mas que foi criado pela inteligência artificial, beleza, significa uma inteligência artificial que procura coisas, que fala coisas que eu quero saber. Então, não estou dizendo também que é ruim, só estou dizendo que deveria ter transparência. Eu tenho o direito de saber que aquilo é assim, ponto. Tá? Então, bem, basicamente é isso, não sei se eu fiz extrapolei demais o tempo, né? Tá, então, obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, vamos lá. Obrigado, tá? Bom dia ainda, né, Zé Márcio? Eu te cumprimento, o presidente dessa casa, na pessoa do Zé Márcio Garotinho. Cumprimento também o Juraci Schaefer, vereador, Wagner, os meus colegas magistrados, doutor Renato, meu amigo Marcelo Tomás, Flávia Vasconcelos, doutor Leonardo, presidente da Ordem dos Advogados, na sua pessoa, cumprimento os advogados aqui presentes, a doutora Maria Aparecida Cal, diretora desta casa, os procuradores, na pessoa do doutor Edgar, e dizer, Zé Márcio, você foi muito feliz em trazer a esse debate um tema que, como já foi dito, não é novo, mas muito atual, e parabenizo também pela escolha dos palestrantes, tanto de ontem quanto os de hoje, pela qualidade de cada um. O doutor Marcelo Castanha foi muito apropriado nas suas palavras e tem uma carreira de empreendedor de sucesso, e eu admiro muito os empreendedores, e marquei duas passagens que o senhor me falou para todos nós, cumprimentando a todos também, que não vai acontecer nenhuma catástrofe, isso me deixou um pouco mais tranquilo, mas reconheceu a necessidade de evitar danos e limites. Inteligência artificial, no meu entender, é aquela que não é natural, por óbvio, e a natural é a nossa, a artificial, então, é dos computadores. Reconheço que veio para ficar, não tem volta, e que muito pode contribuir, mas me assusta em alguns pontos, eu fico assustado. Porque essa substituição do homem por uma máquina melhor deve ter algum limite, deve ter algum ponto de equilíbrio necessário. No caso do Poder Judiciário, por exemplo, sentença vem da palavra sentir, e eu pergunto, será que o computador vai conseguir ter essa sensibilidade
sentir para dar uma sentença. De outro lado, nós temos o doutor Leonardo Augusto, que é do Juizado Especial Federal, que com as demandas repetitivas, a inteligência artificial certamente vai ser um instrumento bastante eficaz, assim como na Procuradoria, no caso das execuções fiscais, mas não deixo de ficar assustado por conta dessa substituição. E será que, com o tempo de tanta substituição do ser humano pela máquina, não haverá uma inflação? As empresas, eu sou empreendedor, as empresas vão substituir as pessoas por máquinas que não têm hora extra, que não se adoecem, não têm férias. E como os lucros vão ser depois repassados? Será que nós vamos ter uma cadeia produtiva que seja satisfatória? É tudo assim, novo, e nós vamos ver aonde vai chegar isso. Mas estou esperançoso também, embora um pouquinho assustado. Agora nós teremos o prazer de ouvir o meu colega de profissão, é diretor da Justiça Federal, mas já o considero um amigo desde ontem, o doutor Leonardo Augusto de Almeida Guiar, que, como eu disse, tem um currículo invejável de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, inclusive fora do país, e que está no Juizado Especial, após passar por várias partes do Brasil e de várias especializadas, e também da turma de uniformização e da turma recursal. Então, com os senhores, conosco, o doutor Leonardo Augusto de Almeida Guiar. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar novamente o nosso presidente, Zé Márcio, cumprimentar todos os presentes na pessoa do doutor Paulo, que é uma pessoa gentil e educada e extremamente generosa, assim como os juízes foranos em geral. Queria parabenizar o doutor Marcelo Castanho pela sua excelente palestra e vou me permitir fazer só 4 pontuações aqui para até a gente poder iniciar um debate. Em relação ao uso da tecnologia no Poder Judiciário, eu gosto, são vários aspectos que a gente podia destacar. Então, vou pensar um aspecto que eu acho fantástico, que é a questão da acessibilidade. Então, todo mundo que advoga há mais tempo e que vivenciou uma parte dessa evolução do uso da tecnologia, né? A gente lembra de já ter, pelo menos eu lembro, né, de já ter saído correndo do escritório, indo para o fórum para chegar lá 10 minutos, 5 minutos antes para protocolizar uma petição, porque o prazo acabava naquele dia. Se você tinha um processo, por exemplo, uma vez eu saí de Belo Horizonte, eu advoguei 10 anos antes de caminhar para a magistratura. Uma vez eu saí de Belo Horizonte, fui para Guaxupé para olhar um processo. Então, assim, e o lado do juiz também. O juiz aparecia um auto de prisão em flagrante, ele estava na casa dele, estava no meio do evento aqui, ele tinha que levantar, pedir licença, ir lá para o fórum, para pegar o auto, para ler o auto, para poder ver do que se tratava, para poder ver primeiro se ele era competente mesmo, se ele não era, para poder começar a minutar uma decisão, alguma coisa assim. E a tecnologia, nesses 20, 30 anos, nesses últimos 20, 30 anos, ela nos trouxe uma acessibilidade muito grande ao Poder Judiciário. Então, hoje, daqui de Juiz de Fora, o doutor Alexandre consegue advogar em qualquer juízo, em qualquer tribunal do país inteiro. O doutor Alexandre não precisa mais pegar um avião e ir lá em Manaus para tirar um xerox de um processo para poder analisá-lo, não precisa mais deslocar um advogado dele para ir para Muriaé, para ir para Viçosa, para Preubá, para protocolizar uma petição, preocupado com o horário, do prazo e tudo mais. Então, hoje, o Poder Judiciário ele está cada vez mais acessível aos advogados e aos cidadãos de uma maneira geral. Hoje em dia está na palma da mão. Aqui no celular, o doutor Alexandre, qualquer advogado, qualquer procurador, consulta o andamento processual, recebe uma intimação, já cumpre o seu prazo, já olha a intimação, já toma uma providência. Então, isso é um aspecto que eu acho fantástico do uso da tecnologia. Temos que evoluir muito ainda, temos que integrar os nossos sistemas, né? Nós estamos ainda aqui em Minas mesmo, o TRF da 6ª região, ele veio desmembrado do TRF da 1ª região, que utilizava um sistema que era o PJE, e nós decidimos migrar para o EJUR, para o EPROC,
que é um sistema que foi desenvolvido pelo TRF da 4ª região lá no Rio Grande do Sul, e que estamos vendo maiores possibilidades de ganhos de eficiência e de eficácia com esse projeto, com esse programa. A mesma decisão foi tomada recentemente pela Justiça Estadual, correto? A Justiça Estadual também decidiu migrar do PJE para o EPROC. E o que acontece? Só que hoje nós temos ainda, tanto no PJE quanto no EPROC, cada tribunal tem o seu próprio banco de dados, tem a sua própria arquitetura, ainda que tenha traços de similitude. Ainda falta muito a gente poder integrar esses bancos de dados. Então, o advogado, se ele quer peticionar na Justiça Federal, ele tem que entrar num determinado programa. Se ele quer peticionar já na Justiça Estadual, já é outro acesso. Às vezes, se ele quer peticionar no primeiro grau, é um acesso. No segundo grau, é outro acesso, diferente do mesmo tribunal, o que não faz o menor sentido. O que nós temos que evoluir. Então, nós temos que tornar ainda mais acessível, a facilitar cada vez mais esse acesso. Esse é um grande aspecto do uso da tecnologia na gestão pública, especificamente no Poder Judiciário, que eu gostaria de ressaltar. O doutor Marcelo e o doutor Paulo também frisaram uma questão muito importante, que é a visão estratégica para qualquer coisa na vida, né, doutor? Se o senhor pega o seu carro e entra nele, você tem que saber para onde você vai. Então, não adianta você comprar um carro maravilhoso, abastecer, calibrar o pneu, lavar o carro, encerar, tá o carro bonitinho, sentar nele, entrar, ligar o motor e fazer assim, para onde que eu vou? Não adianta, não adianta. Então, você tem que saber para onde você vai, até para você ter o carro adequado, para você ter o nível de combustível adequado, para você ter as providências adequadas, você tem que saber onde você quer chegar. Isso é muito básico, é a visão estratégica. Estratégia é saber onde eu quero chegar, porque se você sabe onde você quer chegar, você vai então pensar nos meios adequados para esse caminho, e dentre os diversos caminhos, qual o caminho mais adequado para chegar lá. E essa visão que a gente tem que ter no Poder Judiciário, na gestão pública como um todo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, isso para o Poder Judiciário vai ter um ganho de eficiência? Qual vai ser esse ganho? Como vai ser esse ganho? Quais riscos eu corro nesse processo? E tentar fazer um melhor planejamento possível. Claro, imprevistos vão acontecer no meio desse processo, desvios vão acontecer no meio disso, mas a gente sabendo o alvo, a gente sabendo o rumo que a gente quer tomar, a gente foge de modismos, que é aquilo de utilizar só por utilizar, algo que não vai te dar um ganho. E no Poder Judiciário, eu acho que o que a gente tem que ganhar é o ganho da nossa eficiência, da nossa prestação jurisdicional. E o nosso risco? Qual que é o nosso risco? O risco do uso excessivo da tecnologia, inclusive da inteligência artificial, seria uma perda de humanização. Então, nós temos que saber onde usar e como usar, para que usar. Essas perguntas a gente tem que fazer antes de gastar qualquer centavo, porque o nosso orçamento é muito apertado, e ainda que não fosse, aí ele tem que ser utilizado da maneira mais responsável possível. Um centavo de dinheiro desperdiçado do orçamento é um centavo de dinheiro público desperdiçado, o que é inadmissível. Então, para evitar, inclusive, desperdícios orçamentários, o planejamento prévio é essencial. E no Poder Judiciário, a gente tem que ter essa visão da eficiência, é tentar fazer mais com menos, é tentar atalhar processos, tentar otimizar fases onde isso for possível, onde isso for necessário. Então, isso também saber reconhecer que há momentos processuais, que há atos processuais, onde o uso da tecnologia não vai ser tão adequado assim. Na verdade, pode ser até desaconselhado, porque a visão que a gente tem que ter é que o que chegou no Poder Judiciário é aquilo que não foi resolvido fora do Poder Judiciário, aquilo que não foi resolvido pela própria sociedade, seja entre os particulares, seja entre estes particulares com a administração pública em sentido lato. O que chegou no Poder Judiciário é um conflito, é um litígio, é algo que muitas vezes foge até mesmo da normalidade. E se a gente entende que a inteligência artificial, ela muitas vezes trabalha com probabilidade, o Poder Judiciário muitas vezes trabalha com excepcionalidade.
Então nós temos casos que são excepcionais, por isso que eles chegaram na gente, porque se eles estivessem dentro da normalidade, eles nem chegariam a nós. Se tivesse dado tudo certo, não chegava para a gente. O que chega para a gente muitas vezes é o que é excepcional. Então, no direito previdenciário mesmo, uma pensão por morte, não é o normal, normal, vamos falar assim, não como antônimo de anormal, mas o provável. O provável é um casal com um filho, um deles morre, ele é segurado da previdência, certidão de óbito, tem um benefício, isso é o normal. O que chega para a gente é o excepcional. Ah, não, ele morreu, mas ele tinha uma família paralela, ele tinha 2 famílias paralelas, ele tinha filhos fora do casamento, a união não era registrada, ou ele desapareceu numa catástrofe, seja, por exemplo, um acidente numa mineradora, seja numa catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. Essas são as excepcionalidades que uma hora vão chegar para o Poder Judiciário. E a gente tem que correr muito risco, a gente tem que tomar muito cuidado com o risco de massificação das demandas. Não podemos querer julgar 1000 demandas com um clique. Por quê? Porque cada demanda envolve, no mínimo, uma vida. No mínimo. Às vezes envolve a vida de várias pessoas ali. Um benefício previdenciário que a Justiça, que o INSS nega e que a Justiça deixa de conceder, afeta imensamente a vida daquela pessoa, dos seus dependentes, dos seus familiares, de todo o seu círculo de convivência. E afeta drasticamente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é a sobrevivência daquela pessoa que está em risco. Então, a gente não pode massificar essa pessoa tentando tratar ela com base em regras de probabilidade, porque nós temos que averiguar se ali existe ou não uma excepcionalidade. Pode ser que seja sim o caso de indeferimento, e pode ser que seja sim o nosso caso de negar o benefício previdenciário, ainda que ela possa depois conseguir um benefício assistencial, algum outro tipo de ajuda humanitária para a sua própria sobrevivência. Mas, sem essa visão de não massificar as demandas, é que a gente tem que utilizar sempre a tecnologia. E o último ponto, doutor Marcelo, doutor Paulo, que eu queria ressaltar aqui, é que eu vejo muito a tecnologia como algo que deve ser colaborativo. Então, no Poder Judiciário, não adianta a gente ter um bom sistema processual, a gente ter o melhor sistema do mundo, se ele não for bem alimentado por todos os usuários. Então, os advogados, os juízes, os servidores, as partes, o sistema pode ser perfeito. Se ele não for bem alimentado pelos usuários, ele não vai funcionar, ou pior ainda, ele vai funcionar errado, e vai te dar uma resposta errada. Por quê? Porque o sistema errou? Não, porque ele foi mal alimentado. E aí a gente volta lá nas faculdades. Quando o senhor falou das faculdades, eu me assusto muito do estudante sair hoje do curso de Direito, por exemplo, sem ter uma aula de processo, que seja de EPROC, que seja de EJUR, que seja de tudo. Tivemos lá na OAB com o doutor Alexandre, quando o corregedor esteve aqui, o desembargador Valisley, e sugerimos lá, e estamos tentando caminhar nesse sentido de fazer uma formação também com os advogados. Para quê? Para ter essa correta inserção de dados no sistema, para que o sistema possa trabalhar bem os dados. O dado mal inserido vai dar uma resposta equivocada, uma resposta errada, que não vai ser, que vai ser um erro. Só que vai ser um erro não do sistema, um erro de alimentação do sistema. Então, esses pontos que eu queria. Isso é uma formação, isso é uma cultura. Eu chamo de cultura colaborativa. Todos têm que colaborar. Aqueles que usam o sistema têm que colaborar para que o sistema dê a resposta que dele se espera. Fazendo como? Fazendo bom uso dele, com a boa alimentação de dados. Então, não adianta a pessoa marcar uma petição, coisa boba, colocou o CPF errado do autor, alimentou errado o sistema. Quando a gente vai buscar os dados do autor, nós vamos buscar dados de outra pessoa, e não daquela pessoa, e não daquela. Colocou um endereço errado, colocou o tipo de ação errado, ele já vai para outra triagem. Então, se é uma ação de benefício social, e ele coloca lá como se fosse uma ação cível de cobrança,
vai para outra triagem, e se for tudo automatizado, ele vai ter despachos equivocados naquele processo, porque estamos tratando ele como se fosse uma ação de cobrança civil, mas na verdade é uma ação de um benefício previdenciário, tudo causado por uma má alimentação do sistema. Então, assim, e a gente vê isso no dia a dia, e quando você descobre o erro, às vezes já se passou muito tempo, e vários atos foram praticados no pressuposto de que estavam sendo praticados corretamente. Mas, no mais, eu só queria passar uma mensagem de muita esperança. Eu tenho trabalhado já com o EPROC na TNU e na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, e tenho começado a trabalhar com ele agora também na turma recursal, e ele realmente ajuda muito, desde que bem alimentado, desde que bem inseridos os dados, ele ajuda muito na automatização de alguns procedimentos. Então, por exemplo, na TNU a gente tem algumas ações que são repetitivas, alguns tipos de decisão monocrática que são repetitivos. Então, após analisar o processo, basta digitar lá alguma frase que você mesmo criou, que ele já te dá o modelo da sua decisão. Aí você vai e adapta aquele modelo. Você perde ali, você economiza muito tempo. Depois que você coloca a decisão para assinar, você já coloca vários das condutas cartorárias que você espera a partir dali, o próprio juiz já marca, e ele já faz automaticamente tudo aquilo. Não, assim que você assina, ele já manda o processo para a secretaria, mas ele também já intima o advogado, o procurador, a parte, com prazo de tantos dias, e se transitar em julgado, se não houver recurso, você já coloca até para devolver para a turma de origem. Então, assim, são coisas que a gente está ainda no começo, ainda engatinhando, mas eu estou muito satisfeito de estar utilizando o EPROC atualmente. Temos que aprender muito também, muito, a como alimentar esses dados, temos que querer aprender. Então, assim, o juiz hoje, o profissional do direito, ele tem que saber o direito, mas ele tem que saber também utilizar bem as ferramentas do sistema. E essas ferramentas, elas mudam toda hora. Então, a gente vai ter elas evoluem toda hora, elas se aperfeiçoam toda hora. É um processo de contínuo aprendizado, contínuo, assim como é também o direito. O direito, a gente tem que acompanhar o direito diariamente, a gente acompanha as decisões dos tribunais superiores, a gente acompanha a jurisprudência, as novas leis diariamente. Nós vamos ter que nos acostumar a acompanhar as atualizações de software diariamente. Então, doutor Paulo, muito obrigado pela palavra. Volto ao senhor, parabenizo mais uma vez a Câmara pela excelente iniciativa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos e parabenizamos o doutor Leonardo Augusto pelas preocupações que foram colocadas. Eu quero cumprimentar o vereador Marlon Siqueira, que acho que eu não o vi, ou não estava aqui no momento, e dizer, doutor Edgar e Zé Márcio, hein? Não, ele vai responder. Eu só vou dizer, só vou dizer, Zé Márcio e doutor Edgar, que esse painel foi muito bem montado, porque se a questão é debater a inteligência artificial nos 3 poderes, e eu acho que foi destinado esse painel ao Poder Judiciário, foi bem montado por conta das pessoas escolhidas, o doutor Leonardo e o doutor Marcelo Castanha, porque o doutor Marcelo Castanha foi diretor e secretário de informática do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, essas ferramentas que foram ditas agora e as minhas preocupações, o senhor viveu e talvez possa nos dar, doutores procuradores, doutora Simone, uma ideia, né, sobre o que foi falado aqui pelo doutor Leonardo. Bem, deixa eu tentar. Algumas são perguntas super complexas, não sei como responder, mas eu vou tentar abordar algumas questões. Primeiro, eu concordo
100%. Não existe um ponto da sua abordagem que eu discorde. Então, e concordo com os pontos levantados. Eu tenho algumas sugestões, talvez, para endereçar algumas questões daí. Em relação a, por exemplo, excepcionalidade no Poder Judiciário, a minha visão de como a gente deveria endereçar isso, e tem a forma de endereçar errada, que eu espero que ela não aconteça. Acho, inclusive, que as formas da sociedade perceber que ela é errada é quando você reconhece a falha. Então, é provável que vão tentar, a gente vai ver falhar, e a gente descobre o efeito pêndulo, descobre qual é o correto. Onde para mim, o equilíbrio disso para mim, a inteligência artificial vai ficar na metade do caminho. Assim, o primeiro quilômetro de qualquer coisa é o ser humano, que tem que analisar para indicar para onde deve seguir. Entrego, talvez, para as ferramentas digitais, inteligência artificial, ela me ajudar na eficiência, fazer mais rápido aquilo e tentar cobrir mais variáveis, que é uma máquina. Eu vou falar assim, olha, o ser humano não vai conseguir ler 30 livros para tentar sumarizar o que eu preciso. A máquina vai. Então, entrega para isso para a máquina, fala assim, me entregue uma sugestão sobre esse problema. E o último quilômetro é do ser humano de novo. Tá? Então, porque uma questão que eu acho que não vai ocorrer tão cedo, por todas as questões, por vontade da sociedade, por regulação, por exemplo, mesmo se a inteligência artificial sugira uma decisão para um juiz, ele tem que olhar e assinar, a responsabilidade é dele, não é da máquina. Por exemplo, se sair dali um caos, ele não vai poder falar assim, pô, mas não fui eu que fiz, foi a máquina. Não. É a sua assinatura que está aqui embaixo. Entendeu? Não tem outra assinatura. A mesma coisa para o médico, por exemplo. Hoje já as análises estatísticas, por exemplo, foram feitas disputas para a máquina fazer reconhecimento na área médica de radiografias versus um radiologista. A máquina hoje é extremamente mais eficiente e mais eficaz. Não só ela faz muito mais rápido, como faz melhor. Mas é o seguinte, você vai querer no final, então o que vai acontecer o radiologista vai ter a inteligência artificial que vai ajudá-lo a identificar mais rápido o melhor diagnóstico e no final ele vai olhar aquilo e vai falar assim, opa, concordo com isso, assim, esse aqui é o diagnóstico. Mas foi o ser humano que deu, foi o médico que deu o diagnóstico, não foi a máquina. No final é a caneta dele que está lá. Entendeu? Então, durante bastante tempo, e aí por isso eu concordo, a excepcionalidade o ser humano vai ter que analisar no início qual é o caminho. Aí entrega para a máquina fazer um pouco, e ele vai ter que analisar no final se é aquilo que é de fato o melhor caminho para aquilo, e assim. Então, ali na questão de eficiência do processo. Tá? E você abordou certo a questão que eu tinha falado sobre o processo colaborativo. Puta, eu falei, a inteligência artificial é uma maquininha, é uma criança. O que você ensinar é o que ela faz. Por isso que um dos maiores cuidados que a gente tem que ter no processo de implementação de inteligência artificial está na análise dos dados. A definição, o pessoal às vezes tenta chamar um cientista de dados, um engenheiro de inteligência artificial e começar a falar sobre algoritmos. Puta, cara, eu tenho certeza que algoritmos vocês vão resolver rápido e fácil. Concentra no problema verdadeiro, que é o seguinte, qual é a qualidade e quantidade dos dados que você tem? Entendeu? Desde se o dado é íntegro, né, crível, se ele não é redundante. Ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram já há algum tempo um software de inteligência artificial para ajudar juízes nas decisões, tá? Acelerar o processo. E eles começaram, depois de um tempo ela rodando, perceberam que a inteligência artificial era racista. Beleza? Ela era racista. Você fala assim, pô, mas por quê? Como assim? É porque, no momento em que você está alimentando os dados, se você pega, por exemplo, a história passada dos Estados Unidos, era racista. Aí você pega todo esse dado passado racista e treina a inteligência artificial, você quer que ela seja o quê? Entendeu? Ela não tem consciência, ela vai ser racista. Então, é o seguinte, o cuidado está, por exemplo, talvez, e quais são as abordagens? Eu tenho, então, que ter o cuidado concorda que não pode fazer diferença se a pessoa é negra, branca, amarela, azul, não importa. Então, tire do processo de alimentação dos dados a cor.
retire do processo. É um dado irrelevante, não pode ser relevante a cor. A religião não pode ser relevante. Entendeu? Então, esse é o cuidado que qualquer processo de implementação de tecnologia, e você está 100% certo sobre o colaborativo, que se todos não participarem do processo para que seja feito com consciência aquilo, saber do nível do impacto, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, puta, não faz diferença, se eu faço isso aqui assim rápido, certo, errado, não faz diferença. Puta, faz, você não tem ideia do tamanho do impacto que você está causando. Então, no todo, na verdade, na vida da sociedade. Se a pessoa tiver a menor noção do tamanho do problema que aquele simples fato ali de inserir um dado errado, que ele acha que é irrelevante, está causando lá no final, e no final ele reclama que o sistema é ineficiente, que as decisões são erradas, que é ruim. Então, ele iniciou o processo. Assim, então, a gente tem que ter essa discussão com a sociedade sobre isso. Por exemplo, você pode ter viés de duas formas, né? Você pode ter viés no dado que você está inserindo ou nas quantidades de dados. Imagine que eu entrego para uma inteligência artificial ler, aprender 30 milhões de textos sobre um determinado sentido e entrego só 3 textos sobre o outro. Peso. Qual deles tem mais peso nessa história? Ponto. Entendeu? Então, o foco, o cuidado, começa na questão estratégica, do que eu espero, onde eu espero chegar, o que eu espero impactar com isso, e aí depois vem uma situação super, super crítica, que é dados. Inclusive, eu recomendo que, mesmo quem não tenha órgãos, empresas que não tenham a expectativa imediata de implementação de inteligência artificial, deveria ter imediatamente uma atenção aos dados. Sabe por quê? Porque é muito provável, e eu já vi isso acontecer em companhias que falam assim, não, eu não vou nem me preocupar com isso agora, que ainda não é o momento. Sabe por quê? Porque na hora que eu começar lá, vai ter um monte de... Eu implemento inteligência artificial. Aí eu espero, aí uma hora ele vai querer implementar a inteligência artificial e descobre que ele não tem os dados. E demora 2 anos para construir os dados ainda. Quer dizer, então, se desde já esse cuidado com os dados, só para garantir, né, eu não vou implementar nada agora, mas garanta que os seus dados estão bons o suficiente para que, no momento em que você quiser implementar, você pode implementar. Tá? E tem dados que você não consegue retroagir para corrigir. Tá? Então, porque o dado, às vezes, por exemplo, inteligência artificial é estatística, beleza? Então, é probabilidade estatística. Numa característica, eu não queria entrar em alguma questão técnica, mas numa característica de sistemas, eu tenho dados que são persistidos sobre o outro, um dado que é sobreposto. Né? Aquele, sei lá, um processo até esse momento estava com um status tal. Aí eu troco o status lá no sistema. Status agora está em andamento. E no software ele sobrepõe o dado anterior. Beleza? Aí, não, foi concluído. Ele sobrepõe o outro dado. Aí, beleza, lá na frente eu quero tentar fazer um sistema para, dado uma situação de um caso de processo, me dar qual é a probabilidade dele ser concluído em 3 meses. Sei lá. Ou qual o tempo provável. Eu precisaria da série temporal, quanto demorou cada uma das fases. Se eu não tenho o dado registrado na hora em que ele ocorreu, eu não consigo adivinhar isso depois. Não tem como eu voltar e construir o dado, não tem como inferir isso. Então, o dado precisa ser capturado e registrado no momento em que ele ocorreu. Então, sim, são vários cuidados, você abordou certíssimo sobre isso. Tá? Eu queria, em relação ao poder judiciário, a integração entre sistemas, eu vejo e eu não sei como endereçar, eu vivi isso. Tem um lado muito bom e tem tudo na vida, né? Eu falo assim, tudo na vida tem lado bom e lado ruim. Né? Se você descobrir alguma coisa que tem só lado bom, me manda umas 3, que eu estou querendo também. Entendeu? Os estados têm total autonomia, né? Entendeu? Pela total autonomia, eles desenvolvem como eles querem. Beleza? Então, a gente teria... E aí existe uma característicazinha do ser humano, assim, não tão legal, chamada ego, né? Que, às vezes, eles não querem trocar o deles pelo do outro, porque ele faz o dele, ele tem capacidade. Sim, tem capacidade. Mas nós precisaríamos chegar a um consenso, né, de que a gente precisaria unificar algumas coisas. Mas eu tenho autonomia, eu posso fazer do jeito... Pode.
entendeu? Então, é um super desafio, a gente deveria superar essa barreira, para a gente ter melhor eficiência no país, entendeu? Porque eu falo, é fácil reclamar das coisas, é fácil reclamar do Poder Judiciário, mas vamos permitir que eles tenham mais eficiência, vamos permitir que os advogados tenham mais eficiência também. Porque não dá para permitir que uma pessoa tenha eficiência se ele tem 10 processos, ele tem que entrar em 10 lugares diferentes, cara. Ele tem que aprender 10 coisas diferentes, 10 métodos diferentes. Putz, vai falar que isso é eficiência, tá longe, né? O exemplo inverso do que é eficiência. Então, essa discussão a gente vai ter que levantar uma hora, assim, em muito alto nível, para ver se a gente chega a um consenso de simplificar os processos no Brasil, reunificar algumas coisas, reunificar, e tudo poderia ser integrado. Isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para os custos, né? Ao invés de desenvolver 27 sistemas diferentes, né? Ou 100 e tantos, se eu for considerar... Isso, assim, exato, exatamente. Já deu mais de 100, porque o total são mais de 100 mesmo. Então, ao invés de desenvolver isso tudo, que tal desenvolver 3, né? Que seja. E aí é possível, 3 é totalmente possível integrar os 3. Se você combina antes, né, com todos, fala assim, pessoal, nós vamos ver 3 sistemas diferentes. Como a gente vai falar entre os 3? Mesmo se os 3 tenham... é do trabalho, é muito diferente do federal, que é muito... Puta, show de bola, mas nós temos um chamado requisito não funcional, uma missão. Eles têm que conversar entre si, tá? As features do software são diferentes, mas eles têm que falar entre si. Quer dizer, o país muda, os custos mudam, você não gasta mais, aí você pode investir esse dinheiro em outras coisas. Tem caminhos, então, dá para tentar, de fato, melhorar, a gente vai precisar de um esforço e boa vontade de todo mundo para fazer, mas, de fato, dá. Tecnicamente, eu garanto para vocês que dá, e dá para melhorar muito. Mas vai envolver esforço de todo mundo, e aí em todos os níveis, né? Legislativo, executivo, judiciário, todos os poderes, porque vai envolver, provavelmente, mudança em legislação, aceitar que algumas coisas podem ser diferentes, e vão ter, infelizmente, vai ter lado bom e lado ruim. Isso. A gente tem que tentar tomar decisões, eu falo assim, sempre a medição é pela média, né? A média vai ser boa, a média vai ser ruim, né? Eu falo que até uma coisa que é muito boa, eventualmente tem casamento, é uma coisa muito legal, mas eventualmente tem um momento ruim, entendeu? Mas você não pode querer separar só porque você teve um dia ruim. Você tem que olhar para olha para a sua vida, pela média. Lá está uma vida boa, você está feliz pela média, puta, você não vai tomar uma decisão. Sociedade é a mesma coisa. O seu colega trabalha a mesma coisa. Eu não sou só 100% feliz todos os dias. Eventualmente vai ter um dia que eu vou ficar bravo, não gostei, não concordei. Ok, isso é o ser humano, entendeu? E tem, para finalizar só, tem alguma, por exemplo, onde eu acho, um tema eu queria ter falado, eu esqueci, que a inteligência artificial ela tem dois grandes blocos, tá? A inteligência artificial digital pura, que são os softwares, e a inteligência artificial mais de um corpo, que é um robô. Entendeu? Que é a inteligência artificial mais uma peça mecânica, robótica. E tem áreas que eu desejo, sinceramente, que a gente substitua o ser humano. Sinceramente. O ser humano faz, hoje, algumas funções inóspitas, cara. Não deveriam ser para um humano. Né? Desarmar uma bomba, envia o robô lá, caramba, para desarmar a bomba. Deu errado, bota outro. Né? É isso. Você vai mina de carvão. Cara, cada dia que ele trabalha dentro da mina, ele perde 5 anos de vida dele. O mergulhador que vai soldar um negócio lá, sei lá, tantos 1000 metros de profundidade. Cada dia que ele está lá, ele perde 5 anos da vida dele. Mas ele é bem pago. Puta, ele está vendendo a vida dele. Entendeu? Ele está vendendo a vida dele. Entendeu? Então, é o seguinte, manda a pomba de um robô para lá, entendeu? Então, tem várias áreas do ser humano, da vida do ser humano, que eu espero, sinceramente, que o robô substitua. E vamos fazer um esforço como humanidade para reposicionar, recolocar essas pessoas, assim, dar, de fato, uma vida digna, uma vida humana, entendeu? Que, para mim, não é aquele caminho. Bem, mas eu não vou enrolar mais. Obrigado, tá? Desculpa. Doutor Marcelo, só um comentário de um drama pessoal. Eu mexo atualmente em 7 sistemas. E o senhor não vai acreditar. Eu não consigo usar a mesma senha no 7.
Tem hora que eu me perco, mas tem hora que eu me perco de uma maneira que eu tenho que resetar a senha. O pessoal da informática já até conhece. Eu falei assim, esqueci qual é a senha desse. E aí depois, sabe o que acontece? Não pode ser a mesma. E eles mudam os requisitos. Cada sistema. Aí tem sistema que não aceita o arroba, por exemplo, os caracteres especiais. Tem sistemas que exigem os caracteres especiais. Tem sistema que tem que ter 4 letras e 3 números. Tem sistema. Aí você não pode usar a mesma senha em todos que seriam usa a mesma senha, não tem jeito. É um drama. Mas, doutor, vou voltar a palavra ao doutor Paulo. Cumprimento a vereadora Laís Perrucci, com muito respeito. O nosso doutor Juraci Schaefer gostaria de fazer uso da palavra. Posso autorizar, presidente? Querido doutor Paulo Tristão, doutor Leonardo, Marcelo Castanha, querido Edgar, o doutor Alexandre Atílio, ele está até agora um pouco preocupado, porque na palestra anterior, uma das profissões que seriam extintas é a dos advogados. Ele foi tomar o café, ele viu que ele estava um pouco atordoado. Ele falou, como é que eu falo isso na OAB, né? Aí depois, agora, o Marcelo Castanha, ele deu um refrigériozinho, que talvez diminua a importância, mas não vai ser extinto. Cumprimentar o vereador Marlon, vereador Zé Márcio, vereadora Laís Perru, vereador Wagner de Oliveira, nossa querida doutora Cida, doutor Marcelo. Eu queria, de uma forma sintética, a palestra do doutor Marcelo, ele fala de dados, informações, conhecimento e sabedoria. Olha, você vai usar as informações e forma a inteligência, que é a capacidade de você acumular o conhecimento. Se a inteligência, você vai utilizá-la para o bem ou para o mal. Ser inteligente não significa que você vai fazer a diferença. Hitler era muito inteligente, e veja o que ele fez. Então, nós, nos nossos sistemas, quando o senhor fala também da reunificação, e o doutor Leonardo fala das petições ineptas, aquelas petições que você encaminha para o local errado. Aí eu falo da nossa legislação brasileira, que é um emaranhado de leis, às vezes leis até inócuas, leis que são muito controversas, e que mudam numa velocidade e numa rapidez, e que nós não temos uma consolidação de legislações. O quanto isso dificulta também advogar e também o juiz fazer a sua sentença. Vou pegar como base a legislação tributária municipal. Todo ano nós votamos aqui e a consolidação da legislação. O nosso Código Tributário Municipal é de 72. Olha, o quanto que nós temos de leis que já foram extintas, já acabaram, não estão funcionando. Agora, o juiz que vai julgar numa situação sui generis, quando ele está julgando estadual ou federal, ele vai ver lá o Código Tributário Nacional, vai ver o que está na Constituição, não. Mas ele tem que ter essa especialização. Então, assim, como que fica difícil, como o doutor Marcelo Castanha falou assim, da unificação. Agora, como se unificar um país que é um continente? Com todas as suas desigualdades, com todas as situações. Como é que eu comparo a legislação do Rio Grande do Sul, que sempre foi moderna, com a nossa legislação do Piauí? Nós temos realidades distintas, é até difícil essa integração, inclusive geograficamente falando, das nossas diferenças de cultura e tudo. Agora, é óbvio que nós tínhamos que fazer com que o nosso Congresso Nacional legislasse para atualizar nossas legislações. Hoje nós pecamos muito, às vezes até na falta de celeridade da justiça, porque nós temos uma legislação anacrônica, arcaica, obsoleta. Nós precisamos fazer com que... Aí o doutor Leonardo foi muito feliz na colocação da formação desde as nossas faculdades e também dos nossos legisladores, das nossas câmaras municipais, das assembleias legislativas, porque eu presido uma associação de câmaras municipais. Eu vejo qual a dificuldade que tem os vereadores de fazer as suas leis, da dificuldade de você fiscalizar o executivo, a falta de conhecimento, talvez a falta de formação continuada ou até a desqualificação. Então, assim, eu parabenizar o nosso presidente, Zé Márcio, e a todos os palestrantes desde ontem, e o quanto que a gente aprendeu aqui. Agora, o doutor Marcelo nos preocupou a respeito das startups. Por exemplo, quando ele fala dados, informações, conhecimento, sabedoria, mas faltou planejamento.
Você queria que atingisse 1.000 clientes, atingiu 100, já quebrou no início. Então, o quanto que a gente precisa de conhecimento de gestão, tanto na área privada como pública. Que às vezes você recebe uma indenização de uma empresa, vai montar um negócio. Aí você não tem orientação, não tem planejamento, não tem esse conhecimento e acaba vindo à falência. E o quanto que são tão importantes as nossas startups. Entendeu? O quanto que é necessário. Nós temos aqui em Juiz de Fora o nosso CRIT, e o quanto nós temos que potencializar essa capacidade para o novo emprego que está surgindo. Então, assim, eu fiquei assim, muito feliz com toda essa nossa palestra e dizer que tudo passa, inclusive, doutor Leonardo, pela modelagem processual. Em 97, eu era diretor do cadastro da prefeitura e eu era o responsável por assinar a certidão de habites. O processo passava em 23 lugares. Nós tínhamos 8.000 processos parados. Primeiro, a pessoa entrava sem os documentos necessários. E depois responsabilizava o executivo de não ter resolvido. Então, nós resolvemos com todo o setor e falamos assim, o que nós podemos fazer para retirar esses processos? Aí tirou para de 7. Em menos de 2 anos só sobraram 300 processos parados que tinham entrado errado. Então, eu acho que modelagem processual é fundamental. Hoje eu comentava com o doutor Marcelo, aqui da Vale da Fazenda Municipal, falei, olha, as ações que estão de cobrança de IPTU indevida, lançamento cadastral errado, isso que fica enchendo o cadastro do judiciário de ações que estão lá, que não vão dar em nada, ações que estão com cadastros errados, que poderiam ser extintas, exonerava o judiciário e o município não ficava com a falsa expectativa de arrecadação. No mais, sim, agradecer esse enriquecimento de informações que nós tivemos aqui nessa manhã e ontem também com a abertura do seminário. Bom, antes de passar a palavra ao presidente ou ao cerimonial para o encerramento, quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, parabenizá-los pelo interesse pelo tema e dizer que a presença de cada um muito valorizou esse painel. E, novamente, agradecendo a Casa pela acolhida ao Poder Judiciário, o Legislativo sempre foi muito acolhedor a nós, Laís. E parabenizar o doutor Marcelo e o doutor Leonardo. Eu passo, então, a palavra ao cerimonial para encerramento. Ok, muito obrigado. Antes da gente encerrar essa primeira parte, ainda só confirmar se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento. Aproveitar que o nosso palestrante está aqui, os nossos mediadores estão aqui também, para que possamos dar sequência e encerrar essa primeira parte do evento. Ok, Zé? Então vamos lá. Só lembrando que a gente vai fazer agora uma pausa para o almoço, mas antes eu quero já agradecer a presença e também a contribuição do nosso palestrante, o Marcelo Castanha, também nossos mediadores, Dr. Paulo Tristão, Dr. Leonardo Augusto. Registro, antes do encerramento aqui dessa primeira parte, a participação em presença do Dr. Rodrigo Esteves, presidente da APROM-JF, Dr. Leonardo Augusto, como eu disse agora há pouco, Marcelo Castanha, nosso palestrante, Dr. Bernardo Barreto, também o desembargador Gregory Moreira. Registro também a presença aí do Carlos, a contribuição do Dr. Edgar Souza, doutora Maria Aparecida Fontescal, nossa diretora legislativa aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Dr. Paulo Tristão, Dr. Marcelo Tomás, mais Dr. Reinaldo Grisotti, ele que é juiz federal. Também agradeço a participação de vocês aqui nessa primeira parte, mas lembrando que nós estaremos aqui a partir das 14h30 com a conferência sobre personalidade, responsabilidade e riscos na inteligência artificial, que será ministrada pelo Sérgio Negri, ele que vai estar aqui contribuindo com essa segunda parte. Registro e agradeço também a presença dos vereadores. Vereadora Laís Perrucci, vereador Juraci Schaefer, vereador Maurício Delgado, estava acompanhando aqui agora, vereador Marlon Siqueira, também vereador João Wagner, vereador Wagner de Oliveira e o nosso presidente, vereador Zé Márcio Garotinho. É isso, cerimonial? É isso aí. Então, lembrando que temos a partir das 14h30 mais uma palestra. Vamos falar sobre personalidade, responsabilidade e riscos na inteligência artificial, que será ministrada pelo doutor Sérgio Negri. E às 16h30, a nossa última palestra, encerrando aí o nosso segundo dia
do primeiro seminário sobre inteligência artificial. Muito obrigado a todos. Lembrando, às 14h30 da tarde, nos encontraremos aqui para mais essa etapa do nosso seminário. Boa tarde.